Caraca, tem muito. Eu fico pensando, tem muito ex-aluno meu nessa turma. Vitinho, Caio, Brian, a Alissa, Lorena. Muito ex-aluno. Tá em casa? Tô em casa, filho. Tô em casa, me sinto em casa. Vamos lá, aula passada, ó. Lembrando, igual aquela parte da série que no episódio passado falamos sobre o que é urbanização, falamos sobre o que faz de uma cidade cidade. Lembra que eu fiquei criando critérios subjetivos? Diferenciamos aldeia de cidade. Eu falei que aldeia, na cidade as pessoas buscam, né, a cidade pela questão da troca e tudo mais, pela questão do comércio. Franja urbana, definição de cidade no Brasil, que é a questão de ser sede de um município. E aí começamos a falar sobre a evolução urbana do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu falei para vocês que a cidade ela vai acontecer em torno desses 4 morros aí, né? Castelo, São Bento, Conceição e Santo Antônio. Classificamos a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade, basicamente, né, predominantemente da população negra. Falamos que era uma cidade insalubre, era uma cidade com deficiência no sistema de transporte, ok? Mostrei esse mapa aqui, que mencionava para vocês as freguesias, como se fossem os bairros. E eu falei, ó, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade acontecia aqui. O resto não era nem visto como cidade. Beleza? Nós falamos sobre sistemas de transporte, os primeiros sistemas de transporte, as gôndolas e tal. Falamos sobre como que o sistema de transporte utilizado define qual grupo populacional vai se deslocar. Né? Aí falamos sobre deslocamento de trem para quem era pobre, para a periferia. Processo que na geografia tem um nome, periferização, né? Que é justamente essa tendência que o Brasil tem de que o pobre vá para a periferia sempre, né? A periferização é constante, até em regiões menores. Se você pensar em Itaguaí, quem vai morar nas áreas afastadas em Itaguaí vai ser a população mais pobre. Né? No centro vai ficar a galera que pode pagar um preço mais alto de moradia, e aí quanto mais você vai indo para a periferia da cidade, você vai percebendo que os preços dos valores do terreno vão diminuindo. E essa é a tendência da cidade do Rio de Janeiro, essa é a tendência de todas as cidades. Beleza? No Rio de Janeiro isso fica muito claro através das linhas de trem. Linhas de trem vão conectar Campo Grande, Bangu, Realengo, Santa Cruz, Bom Sucesso, Engenho de Dentro, ok? E Baixada Fluminense, e as linhas de bonde que vão servir para um deslocamento na área central, né? Então, vai pegar ali as linhas de bonde Laranjeiras, Catete, Glória, Flamengo, aquilo que eu falei para vocês. A história, voltar no passado para entender o presente, né? Se você olhar a estrutura do Rio de Janeiro hoje, não mudou. Isso é cara da UERJ fazer uma comparação entre isso. Porque o Rio de Janeiro ainda é um sistema de deslocamento de massa do pobre no trem, que vai no trem lotado, para a periferia, um deslocamento grande, e o VLT, um transporte que não é um transporte em massa, que é um transporte basicamente turístico, né? Ele é um transporte que é criado com fins turísticos para a cidade. Então, tanto que vai ligar aeroporto, vai ligar a Praça 15, a Praça Mauá, a rodoviária. Isso não é um eixo de deslocamento de trabalhador no centro do Rio de Janeiro. Beleza? Então, a gente tem aí como um sistema da galera turístico, né, ou da galera com maior poder aquisitivo. Tanto que o VLT ele é mais utilizado no final de semana que dia de semana. Chega a ser engraçado, né? Porque ele é completamente turístico e o Rio de Janeiro fica muito mais cheio no final de semana. Então, a gente vai perceber que essa estrutura ainda permanece na cidade, ok? Seguindo aí, falei sobre a industrialização,
Falei sobre aí febre amarela, assombrando o Carnaval do Rio. Falamos sobre os cortiços. Falamos sobre os cortiços para entender a origem inicial do processo de favelização do Rio de Janeiro. Vocês não vão ver a professora que vos fala aqui, em nenhum momento da vida dela, chamar de comunidade. Não vão ver, esquece. Esquece. O termo correto é favela, beleza? Vamos lá. Esses cortiços, eu lembro que eu falei para vocês que são habitações coletivas, né, insalubres, onde a galera, a população pobre da cidade, vai morar de forma, né, dividida. Então, tinham banheiros comunitários, a gente tem aí uma aglomeração muito grande de pessoas, e que tipo de público é esse, né? Que tipo de galera é essa que mora nos cortiços? Principalmente, fundamentalmente, a população preta da cidade. Então, o cortiço é um espaço de práticas, né, afro. E eu falei para vocês, né, esse slide é novo, eu não tinha posto, né, um livro interessante que vai tratar é O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, livro bem legalzinho aí, que vai falando sobre, né, o cotidiano e a rotina dessa galera na cidade, né, galera que era muito mal vista, os malandros, né, na cidade do Rio de Janeiro. Mencionamos sobre esse cortiço aí chamado Cabeça de Porco, que era o maior cortiço da cidade, que veio abaixo. Depois vocês me sinalizem onde que eu parei, tá? Eu acho que eu cheguei a falar sobre o surgimento da favela, não falei? Sobre o Morro da Favela? Falou. Beleza. Então, entendam uma coisa, cuidado, eu não sei como às vezes o professor de história pode ter falado isso com vocês, mas é muito comum a galera associar a reforma Pereira Passos, que vai ser lá no início do século XX, ao surgimento da favela. E não. A favela, o Morro da Favela, ali no Morro da Providência, ele surge antes da reforma Pereira Passos. Ele surge num contexto, né, de guerra de Canudos, a galera não tinha onde morar, da demolição da Cabeça de Porco, que era o primeiro cortiço maior da cidade, e a galera vai ocupar o Morro da Providência. Eu até falei para vocês, então, né, providência divina esse morro, ok? E aí é óbvio que, fundamentalmente, vai ser gritante a importância para o fortalecimento da favela com a reforma Pereira Passos. Não sei quem lembra, né? A reforma Pereira Passos é uma reforma inspirada lá nos modelos urbanos de Paris, do Belle Époque, que a galera fala, né? Ou melhor, da reforma do Barão de Rougemont, que era a reforma na França. A França era uma cidade insalubre, tinha-se medo de que a França tivesse outra revolução, porque a geografia da França facilitava isso, as ruas muito estreitas, muitas vielas, tal. Então, eles fazem uma reforma em Paris, eles vão alargar ruas e avenidas, vão criar boulevards, né? E o Brasil, como já se tornou republicano, né, em 1989, quer atrelar a imagem de cidade a uma cidade republicana, não mais uma cidade colonial, escravocrata. Não, a escravidão ficou no passado, não é mesmo? Vamos apagar essa parte da história. Apagar. E agora vamos criar uma nova história. Isso é um erro gravíssimo, né, que o Brasil comete, de essa questão de apagar uma história do passado. Na verdade, a história ela tem uma importância grande para a gente lembrar do passado, para não voltar a repetir os erros, né, do passado. E para entender também, né, qual é a estrutura social que a gente vive hoje. Tem que voltar lá atrás para entender. Mas não, a reforma Pereira Passos, ela tinha um discurso lindo sobre saneamento da cidade, é um discurso higiênico, né? Lembrando que a cidade era uma cidade de pandemias, é uma cidade de grande insalubridade, então o objetivo era embelezar a cidade. E adaptar a cidade à circulação de automóveis, abrir ruas e avenidas, tudo mais. E aí eu botei algumas curiosidades de coisas que não eram proibidas, no Rio de Janeiro. Comércio ambulante, venda de bilhetes de loteria, ordenhar vacas leiteiras na rua, né? Prática de medicina pública, atos de urinar fora do mictório, cuspir nas ruas, soltar fogos de artifício, e também não podia ter cães na cidade.
práticas proibidas. Ordenhar vacas leiteiras na rua é ótimo, né? Parece Campo Grande isso aí. E aí, essa reforma, ela vai ter um discurso, no centro do discurso, justamente a questão da higiene, da limpeza. Só que eu queria que vocês maldassem uma coisa, né? Essa limpeza não era uma limpeza somente de higiene, não. Era uma limpeza racial também. Era uma limpeza social também, né? Olha aí o Oswaldo Cruz passando pente fino na favela, tirando ó, a população. É como se eles fossem piolhos, né? Pragas. Então a gente passa o pente fino, parasitas. É isso, né? Parasitas que incomodavam a sociedade, parasitas que incomodavam a polícia. E aí é bem legal essa capa aí do Oswaldo Cruz passando o pente fino. Um outro jornal, que esse é um jornal para criança, né? É um quadro da revista Malho, mas para criança, é chamado Tico Tico. E aí, o Tico Tico representa um personagem chamado Zé Macaco. Zé Macaco é um personagem com cara de macaco, que come banana, que joga o lixo no chão e que depois reclama das enchentes. Quem é esse personagem, galera? Quem é? É o favelado, né? O Zé Macaco é o pobre na cidade, nesse momento. Quem é o pobre na cidade nesse momento? O ex-escravo. E aí você já está projetando a essa galera a responsabilidade de todos os problemas sociais na cidade. Nada mudou. De quem é o problema hoje na cidade? Das favelas ainda. Do tráfico. Então, eu acho essa reportagem muito marcante, né? De que a gente está falando aí de início do século XX e a gente tem uma política higienista claramente racista. Claramente racista. De associação direta à população pobre à feição de um macaco na cidade. E que esse Zé Macaco é responsável por todos os problemas urbanos da cidade. Beleza? Mais uma revista aí chamada Revista Careta. Eu vou ler com vocês, faço questão. Careta, o Rio Desconhecido. Para nós, cariocas de todos os bairros, o Rio de Janeiro é nosso bairro. Avenida Central, Botafogo, os pontos pitorescos celebrados pela admiração embasbacada aos estrangeiros. Deixa eu citar alguém aqui. Sabrina. Não suspeitamos que dentro do nosso bairro, qualquer que seja da nossa residência, uma cidadezinha pobre e exótica floresce ou vegeta, aninhando em sua escura modéstia um vasto turbilhão de ambições humanas. No coração da cidade, mesmo nas proximidades da Avenida Central, existe esse estranho bairro de Santo Antônio, há pouco tempo descoberto com espanto e vergonha do Rio modernizado. A favela é, dos bairros desconhecidos, o mais falhado, graças às ocorrências que, desenroladas ali com frequência, fazem o seu nome figurar nos registros policiais. As suas casinholas, bizarramente construídas, de tábuas de pedaços de caixão, de latas e folhas de zinco, dominam um soberbo panorama em meio do qual, maravilhosamente, avultam o viaduto da Central, a parte da cidade ornada pelas obras do porto e correspondentes avenidas. O Canal do Mangue, com suas palmeiras, blá, blá, blá. Laboriosamente construídas sobre rochas, essas casinholas abrigam numerosas famílias, operários, lavandeiras e até facínoras, que são entre seus habitantes o que mais contribuem para a sua escassa nomeada. Da favela e bairros congêneres têm saído esses famosos e terríveis Prata Preta, Pula Ventana, Chico Pé de Vento e tantos outros heróis das grandes pugnas eleitorais.
e não consigo nem entender esse português da época, né? E dos formindanos conflitos das tabernas. A polícia, por vezes, exerce a sua vigilância nesses antros, onde raras as vezes penetra a higiene. Um diretor da saúde pública, o doutor Oswaldo Cruz, pretendeu arrasar a um desses bairros, mas os seus habitantes desceram, amotinados, para as redações e a imprensa, ou uma parte dela, clamou que se queria destruir o asilo dos pobres, deixando-os sem teto. No entanto, apesar de possuir elementos honestos, a favela é um antro de fascínoras e deve ser arrasada pela decência e higiene da capital federal. E aí, o que vocês acharam? Mano, eu não vi, tu chegou a ver, Brian, o jornal que eu mostrei antes? Tu tava aí? Tava aí? Qual do Pente Fino? Esse aqui. Sim, sim. Ah, tá. Não vi se tu tava aí. Na hora que eu botei, eu lembrei logo de tu. Eu vi. Não é porque tu gosta de saber essa parte da história do Rio de Janeiro, né? Nesse sentido. Na hora que eu tava montando esse slide, eu falei, cara, eu acho que eu vou botar esse aqui, que eu acho que o Brian vai se interessar em saber. E aí, ó, algumas obras começam a ser feitas, como, por exemplo, o alargamento da Rua Carioca, aí o alargamento e tal. E nesse contexto, calma que ainda vai piorar muito, surge o samba, né? Surge o samba. O samba vai surgir na Praça 11, basicamente. Quem não conhece a Praça 11, vou tentar explicar. Por trás da apoteose do samba, tem um prédio da SEDAI, imenso ali agora, branco, quando você passa Presidente Vargas. Logo atrás é a Praça 11, é uma estação de metrô. Indo para Tijuca, que é a primeira estação de metrô saindo da Central do Brasil. É ali que nasce o samba. O samba nasce na Praça 11, no Morro da Conceição, que é um morro também ali na zona portuária do Rio de Janeiro. E essa região chamada de Pequena África, que eu vou mostrar para vocês agora, é uma região que vai sendo formada pela diáspora africana. Ou seja, quando acaba a escravidão de maneira legal, né, porque o processo de luta já vinha acontecendo há muito tempo, essas mulheres e esses homens vêm para o Rio de Janeiro e ficam nessa região chamada Pequena África. E o samba, ele surge aí, no quintal da Tia Ciata, no coração da cidade de Rio de Janeiro, né? O primeiro samba cadastrado oficial é chamado Pelo Telefone, 1916. Mas antes disso, no século XIX, já tinham outros sambas, que não eram muito parecidos com esse samba que a gente conhece hoje, né? Mas que a gente já fala que era considerado samba. A questão é que esse ritmo musical, que não era só ritmo, né? Era, na verdade, uma reafirmação cultural. É um gênero musical que era muito perseguido pelo governo, pela sociedade, né? Muito porque ele estava associado também às práticas religiosas de matrizes africanas. Então, isso era muito rejeitado na cidade de Rio de Janeiro, ok? Então, aí, é uma questão que talvez possa cair em sociologia, né? O samba, ele surge na cidade de Rio de Janeiro e o IPAN já considera como patrimônio histórico cultural do Brasil. Então, a região que a gente vai conhecer ali como Pedra do Sal, que é uma região famosa, que desde o início do século XX até hoje, toda segunda-feira e toda sexta-feira, tem um samba na Pedra do Sal, né? É para lembrar isso. Esse é o lugar de resistência, esse é o lugar de valorização cultural. É aqui que nasce a história do Rio de Janeiro, não é em Copacabana. A história do Rio de Janeiro não é, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, no calçadão de Copacabana, beleza? Com muito menos com a Bossa Nova e muito menos com, sei lá, com as elites dominantes da época. A história do Rio de Janeiro, fundamentalmente, está mais associada aos pobres. Essa galera tem muito mais a ver com... Galera, esse pessoal tem muito mais a ver com a gente do que propriamente o discurso da galera que mora na Zona Sul. Acho que a gente não entende isso, a gente é periferia. Independente de qual o poder aquisitivo de vocês que moram na periferia, a história de vocês tem muito mais a ver com esses sujeitos do que com os sujeitos da elite dominante, né? Então, aí, ó, essa é a região da Pequena África,
É o rolê que eu falei que queria fazer com vocês, é um rolê muito pouco falado. Infelizmente, tá ruim de ler, né? Mas aí tem o Cais do Valongo, que é, como eu disse, o porto de escravos que foi descoberto nas obras para a Copa do Mundo. A gente tem o Morro da Conceição, né? Casa de Machado de Assis, aqui no Morro da Conceição. As pessoas nem sabem, né, que o Machado de Assis morou numa favela no Rio de Janeiro. As pessoas nem sabiam que o Machado de Assis era negro, porque isso foi escondido por tanto tempo, né? E a gente tem aí alguns quilombos nessa região da praça, algumas habitações coletivas interessantes de resistência da população afro. A gente tem o jongo, né? Tem uma casa de jongo. A gente tem aqui o quilombo da Pedra do Sal e tal. A gente tem o Museu dos Pretos Novos, aqui ó, o cemitério aqui dos Pretos Novos, beleza? A gente tem a questão dos escravos da Mauá, que é um samba também que acontece junto, né? Eu acho que a Pedra do Sal é segunda e sexta, eu acho que os escravos da Mauá é quarta-feira. Eu nunca fui, não, mas sei que tem. Então tem, assim, tem um rolê muito incrível pra gente fazer ali. Muito incrível. Eu trouxe algumas fotos para vocês, né? Largo São Francisco da Prainha, o Cemitério dos Pretos Novos, a Pedra do Sal, né? Esse prédio aqui era o prédio do INEA, eu trabalhava aqui, agora não é mais, está desativado. E aqui é o Cais do Valongo. São 4 rolês aí que eu botei para vocês, incríveis. Aqui tem esses... Isso aqui é tudo tombado, né? A maior parte disso aqui não pode mexer na fachada, são bares, restaurantes, tal, históricos ali. Tem um restaurante muito famoso ali, esqueci o nome, Angu do... Angu, caraca, lembra, tudo bem. Que serve o angu na tigela de alumínio, né? Tava para fechar, eu acho, por conta da É, pandemia, eles estavam para fechar o estabelecimento. eu imagino que Mas na muito bom. pandemia... Pedra Pô, do muito Sal em bom. geral, eu aconselho. Quem não conheceu ainda, vale muito a pena. Brabo, Principalmente e se não ali... gosta. Cara, eu fui no centro tem um mês, né? Não reparei se estava aberto, não, mas tinha muita coisa fechada, me deixou até bem assustada, porque tinha muita coisa fechada, muita coisa. É isso, né? Essa história é uma história não contada na cidade, não valorizada e não financiada pelo governo. Então a galera se reinventa para se manter aberto. E aí, no momento de pandemia, onde o Estado deveria chegar junto, principalmente nos pequenos, né, nos pequenos produtores, os pequenos comércios não chegam, né? Os caras chegam junto com os grandes, então aí fica difícil. Mais 3 reportagens, jornal Correio da Manhã, junho de 1920. A favela reabilita-se. Um desordeiro prostrado sem vida, com uma bala certeira no peito. Cenas na favela, né? Aí vai contar algumas coisas. Agora, essa última que eu acho maneira. A favela não nega fogo. Uma discussão e uma facada. A favela, mesmo que seja como um caso sem grande importância, tem que contribuir com a sua parte no noticiário do dia. Sua contribuição de ontem foi simples. Lá no alto do morro, desaviram-se Umbrelino da Silva, preto, acho que o destaque é esse, uma referência que um deles era preto, e Silvestre Rodrigues dos Santos, sendo ambos residentes ali. Ou seja, o outro era branco, você não falou nada, né? E aí é óbvio que o cara que meteu a facada, né? Ele fez questão de falar que era preto porque foi o cara que meteu a facada. Então, o motivo foi insignificante, mas a discussão foi violentíssima. E a tal ponto chegou que Ambrelino, sacando uma faca, feriu a coxa esquerda do contendor. Preso em flagrante, o criminoso foi levado, babá, e ferido. Esses eram os jornais da época. A pergunta é simples: mudou alguma coisa? Abre a capa do Meia Hora, pô. Abre a capa do Globo. Abre a capa do Extra. Abre a capa... Não mudou nada. É um discurso ainda que estabeleceu o inimigo, que é a favela, e que é muito mais fácil, porque quando a gente tem um inimigo a combater, a gente justifica que esse é o problema da cidade. Por que a cidade está tendo enchente? Pô, porque o pobre está jogando lixo na rua, porque a galera ocupa um lugar irregular. Por que tem violência? Por conta do tráfico. Sendo que o tráfico só chegou no Rio de Janeiro da década de 80.
E aí você imagina o que... E antes disso? O problema era de quê? Certeza que era da família Marinho. E aí, né, eu quero mostrar para vocês, vou dar uma passada aqui, tem poucos slides, né? Hoje em dia, veja, o cerco da periferia. Os bairros de classe média estão espremidos por um cinturão de pobreza e criminalidade que cresce cada vez mais. Tipo, a preocupação não é que a pobreza cresce e que essas pessoas estão sem dignidade para viver, não tem casa, não tem... O problema é que está encurralando a classe média, né? A pobreza está cada vez mais... A pobreza lá, ok. O que não pode é que a pobreza está encurralando a classe média. E aí, lata d'água e bala perdida na cabeça. A antologia mostra o cotidiano das favelas, né? Como que a favela fosse só isso, pessoas que ainda hoje descem para buscar água com a lata na cabeça, assim como no século XIX, sabe? A vitória do informal sobre a urbanização. Aí olha a capa que eles falam para falar da favela, gente. É uma cena de Cidade de Deus. Os caras, para falar de favela, eles botam uma cena de um filme com um monte de criança com pistola, brother. Para falar de favela no Rio de Janeiro. Tipo, eu acho isso cúmulo do absurdo, assim. É o cúmulo do absurdo. E aí você vai seguir, tem um quadro do Veja falando por um Rio sem favelas. Falando que o populismo aumentou o número de favelas. A favela virou um negócio para os populistas. Aí na Globo, essa é a melhor reportagem que existe, galera. Olha esta reportagem. Olha bem. Troca de tiros na Rocinha assusta alunos da PUC. Cara, não é possível que a pessoa estuda 5 anos para se formar em comunicação social para autorizar passar uma capa dessa para o jornal o Globo. Que, cara, esse é o ápice do absurdo. O tiro comendo na Rocinha, comércio fechado, vida de pessoas em risco, criança sem ir para a escola, e a capa do parceiro é que assustou os alunos da PUC. Poxa, todo mundo ficou muito preocupado. Tipo, pais diz que remoção de favelas não pode ser tabu, tá aí o responsável pela maior política de remoção de favelas da história desse país. Depois eu falo de mais coisas. Voltar lá para a gente voltar. Só para vocês se ligarem que a história... Eu vejo o futuro repetir o passado. É isso. Beleza? Vocês estão quietinhos hoje? Não sei se vocês estão putos comigo que eu estou defendendo favela. Se vocês estão falando, cara, que merda, o jornal é uma merda mesmo. Estão quietinhos, eu falo assim, caraca, o professor vai ficar defendendo informalidade. Problema, eu tô puta com as manchetes. A gente tem um período chamado Carlos Sampaio, que é um período de administração aí pós-reforma Pereira Passos. É nesse momento, por exemplo, que a gente vai arrasar o Morro do Castelo, né? Então, o Morro do Castelo, que é onde começa a história do Rio de Janeiro, ele vai ser demolido. E é muito grave isso, né? Porque o Morro do Castelo, além de ser residência para muitas populações pobres na cidade, ele contava a história, né? Era parte da nossa história. Mas ele estava numa área muito valorizada, não podia estar ali. Nesse período do Carlos Sampaio, vão construir a Avenida Maracanã, a Niemeyer, né? Vai fazer a Avenida Atlântica, a gente já está criando uma nova Zona Sul. Vai incentivar a ocupação da Lagoa e tudo mais. Aí o Morro do Castelo foi destruído com jatos d'água, vocês sabem disso. Destruição, arrasamento do Morro do Castelo aí. Indignados. E a gente tem depois um plano chamado Plano Agache. Esse plano não chegou a ser posto em prática, mas se cair em prova, ele era como se fosse uma nova reforma Pereira Passos mesmo. Só que mais danosa. Era transformar o Rio de Janeiro numa cidade monumental. Algo que nós tentamos fazer de novo na época da Copa do Mundo e Olimpíadas, né?
Então as interferências iam ser vultuosas, a gente queria embelezar a cidade. E, cara, olha que surreal. Os critérios desse embelezamento eram de estratificação social. O que seria isso? Como resolver o problema das favelas? Vamos criar bairros para os pobres, a gente cria habitação, faz saúde, e bairro para os ricos. Aí alguma galera diz, pô, maneiro, porque aí vai ter habitação. Não, brother, não existe isso. O direito à cidade é o direito à cidade para todo mundo. Para mim, para você, isso está na nossa Constituição, está no nosso Código de Postura, está no nosso Estatuto da Cidade, é direito humano. A gente tem os mesmos direitos, não pode ter bairro de rico projetado. Imagina, o governo projetar um bairro para pobre e um bairro para rico, né? Surreal, né? Não, mas esse era um projeto, né? Dividir, na verdade, algumas áreas e tal. É algo que fizeram muito bem em Brasília, né? Com todo respeito. Fizeram muito bem em Brasília. O plano piloto nada mais é do que uma tentativa de estratificação social. É isso. É uma cidade construída para elite. Totalmente. Não tem nem transporte público em Brasília, né? Você vai andar, tem que andar de carro. Os pobres moram nas cidades satélites, ao redor do plano piloto. Brasilândia, né? Aí vai Alto Paraíso, entre outras cidades ao redor. Mas vamos lá, essas construções, elas exigiriam muitas apropriações, e o discurso desse Panagashi é, cara, isso foi falado, não é a Lívia que está dizendo, não, isso foi falado. A favela é a lepra da estética da cidade. Então você está entendendo que você quer atingir diretamente, fisicamente, o espaço da favela, mas eu acho que o que mais era odiado também quem eram os sujeitos que estavam ali. Algumas favelas vão passar a ser demolidas, o plano Lagache não vai ser posto em prática, mas a remoção de favelas vai acontecer muitas vezes. E aí eles lançam esse samba, né? Coisa mais linda. A favela vai abaixo. A favela vai abaixo, senhor, minha cabocla. A favela vai abaixo. Quanta saudade tu terás deste torrão, da casinha pequenina de madeira que nos enche de carinho o coração. Que saudade a nos lembrarmos das promessas que fizemos constantemente na capela, para que Deus nunca deixe de olhar por nós da malandragem e pelo morro da favela. Vê agora a ingratidão da humanidade, o poder da flor sumítica, amarela. Quem sem brilho vive pela cidade impondo desabrigo ao nosso povo da favela. Minha cabocla, a favela vai abaixo. Ajunta os troços. Vamos embora pro Bangu. Buraco quente? Adeus para sempre. Meu buraco, eu só te esqueço no buraco do caju. Isso deve ser despeito desta gente, porque o samba não se passa para ela. Porque lá o luar é diferente. Não é como o luar que se vê dessa favela. No Estácio, querosene ou no Salgueiro, meu mulato. Não te espero na janela. Vou morar na Cidade Nova para voltar meu coração pro morro da favela. É isso, né? Onde é a Cidade Nova? Eu me arrepio quando eu leio essa música, cara. Onde que é a Cidade Nova, né? É olhando pro morro da favela. Quem era o Morro da Favela? Morro da Providência. Então, vou morar na Cidade Nova para voltar o meu coração para o Morro da Favela, para ele ficar podendo olhar todo dia o Morro da Favela. A gente fala muito sobre os impactos físicos da remoção, mas a gente esquece dos impactos simbólicos, né? Dos laços, simbolismo, da efetividade com aquele espaço. Como que isso afeta aqueles sujeitos? Você imagina eu chegar agora aí, né? Em Brisamar, arrancar tudo e falar, sai, te mandar para outro lugar qualquer para você reconstruir seus laços. E aí tudo, né, Brian? Tudo que você fez aí, porque não, tu ajudou a construir essa casa, os móveis dessa casa feitos por você, sabe? Muitos deles, e tem história, e das resenhas, da família, dos amigos, e aí? Né? Você vai ser simplesmente arrastado para outro lugar, longe, mais longe do teu emprego, e tá, acabou, sabe? Então a gente acaba esquecendo dos impactos afetivos disso. E aí tinha um plano. Olha o pronunciamento deste político brasileiro encaminhado ao Distrito Federal, o DF era o Rio de Janeiro.
Eu, pessoalmente, tenho a impressão de que a cidade do Rio de Janeiro tem mais habitantes do que deveria ter. E este excesso é que representa, até certo ponto, um peso morto para a população. Deve estar localizado justamente nas favelas e nas casas de cômodos verdadeiros cortiços, que, se diga de passagem, são mais perigosos para a saúde e para os costumes do que alguns barracões da favela. Estes, pelo menos, são ventilados pelos interstícios de suas paredes e do teto mal construídos. Tem, em alguns casos, certo afastamento um dos outros. E as famílias que neles moram, sem dúvida, menos sujeitas às misérias físicas e morais oriundas da promiscuidade altamente perniciosa que se observa nos cortiços e nas cabeças de porco. Essa é a divisão da galera dos cortiços, das favelas, do pobre na cidade, né? E isso vai fundamentar uma política de remoção, que a gente vai começar a falar um pouco agora. As remoções começam a acontecer e a prefeitura cria uma coisa na década de 40 chamado parques floretários. O que são os parques floretários? Chega a ser bizarro, tá? Mas eu vou falar. A prefeitura tira a galera das favelas, manda essa galera para outros barracões provisórios construídos pela prefeitura e cobra um aluguel da galera para a galera morar. Vai ser chamado de Parque Floretário 1, 2 e 3. O Parque Floretário 1 é onde atualmente é o estacionamento da PUC. Ele foi demolido para ser a PUC. O Parque Floretário 2, se não me engano, é no Caju, né? E o Parque Floretário 3 é em algum lugar da Zona Norte, não sei onde seria hoje, Irajá e tal. Os moradores tinham que pagar aluguel para a administração desses parques. E era propriedade do Estado, né? E eram barracões para ela morar provisoriamente. Basicamente isso. Enquanto eles não recebiam casas em outros lugares. Aonde eram esses outros lugares? Na periferia, porque pobre tem que morar na periferia. Beleza? Aí tem algumas imagens do Parque Floretário, né? É onde aqui, ó, onde é a PUC hoje. Essa é uma imagem das crianças olhando para a PUC, né? Acho que é o confronto máximo de estratificação social. E esses parques floretários, então, foram construídos como habitação provisória para o pobre, que vai ser mandado para a periferia. Para onde ele ia na periferia? Para os conjuntos habitacionais da periferia, né? Vila Kennedy, Vila Aliança, Cidade Alta, projetos para levar o pobre, né, para a periferia. Cidade de Deus. Se você olhar essas favelas que eu falei, Vila Kennedy, Cidade de Deus, Cidade Alta, são todos iniciaram-se assim, né? Prédios habitacionais. Eles foram projetados para o pobre, né? Depois começa outro tipo de ocupação e tal, mas tem uma presença muito forte de muitos prédios habitacionais, que eram vilas para a galera morar. Morar onde? Longe do centro, né? Ninguém imaginou que Cidade de Deus ia virar um lugar em Jacarepaguá hipervalorizado. Agora querem remover Cidade de Deus. Mas é isso. Falar rapidamente aí da Fundação Leão 13. Sei quem conhece, né? Quem chega ali na Central do Brasil e sai pela lateral, tem tipo um hotelzinho para morador de rua, que fica uns cracudos ali brabo mesmo, né? Ali a Fundação Leão 13, um dos lugares da Fundação Leão 13. Ela foi criada junto com a Igreja Católica, né? E o objetivo era justamente atuar nas favelas, mas o discurso era muito lindo, né? Porque era no meio da Guerra Fria. Então, o lema da Igreja Católica, junto com a Fundação Leão 13, que era o governo, era: é necessário subir aos morros antes que deles desçam os comunistas. Então, vamos agir na favela para combater o comunista. Não sei, tem um hotel... indo pro VLT, acho que é isso, tá ligado? Tem um hotel ali, não sei se o nome é Dom Pedro. Mas tô ligado que é um hotel popular que tem ali, não é? É do lado do hotel popular. É bem na saída mesmo da central, tá falando, né? Tipo, Aham.
Isso mesmo, ali. Esses hotéis populares, só um comentário, eles são muito comuns para trabalhadores normais como a gente, né? O cara que sai de Itaguaí todo dia para trabalhar no centro, para não pagar passagem, é mais barato ele pagar para dormir num lugar desse. E se vocês já entraram nesses lugares, nesses hotéis populares, é muito complexo. Para mulheres, então, é muito complexo. São quartos coletivos, né? Eu já fiz umas entrevistas. Carro de som aqui. Já fiz umas entrevistas, né? A galera dorme com a mochila amarrada no corpo, né? Porque tu imagina, tá dividindo um quarto com 40 pessoas estranhas no centro do Rio de Janeiro. E aí é muito comum também os trabalhadores dormirem na Praça da República, né? Que é aquela praça que tem indo para Lapa. Né? Deita ali e dorme por conta do deslocamento. A galera chega, deita ali e dorme. Praça da República, é muito comum. Eu já entrevistei também vários. Fala, Brian. Praça da República, mais ou menos aonde? Eu não tô ligado. Uruguaiana. Aí por trás, vou melhorar. Pegou a Rua da Lapa. Deixa eu ver qual é aquela Rua da Lapa. Alfândega, não. Aquela rua da Lapa que tem as bandeirinhas. Tá ligado? Tem os restaurantes caros. Tem um monte de bandeira de país. Pendurado assim. Tá vendo? É lá no final da Lapa já, chegando ali no centro. Ali por trás tem uma praça chamada Praça da República, que é perto da... caminhando ali pra Catedral e tal. Enfim, depois eu te mando... E ali tem a Praça da República. A galera dorme ali. Dorme mesmo. Saindo do Campo do Santana, seguindo reto assim, você chega nela. Essa Fundação Leão 13, então o objetivo era combater os comunistas, né? E o problema é que tinha uma visão muito preconceituosa dos favelados. Era uma visão paternalista, né? Uma coisa muito igreja mesmo, né? A igreja às vezes tem essa questão de caridade, cuidado, e a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido, porque a gente acaba botando eles como pobres coitados, né? Que precisam de ajuda, sabe? Da elite. E, pô, não. Precisa de dignidade, que é responsabilidade do Estado, né? Não precisa de, ai meu Deus, coitadinhos, adote um pobre na favela. Tipo, e a gente tem que tentar sempre confrontar um pouco esses discursos, né? Alguém sabe onde fica essa favela aí? Tem uma dica. Se olhar a foto de baixo aí, esse prédio aqui dá uma dica. Pode chutar. Se chutar, olhando para esse prédio, talvez acerte. Aonde era essa favela? Ela não existe mais, mas aonde era ela? Esse esqueletinho desse prédio aí não lembra nada a vocês? Tururu. Do fundão? Parece do fundão? Olha bem. O prédio é igual até hoje, só que agora tem sala. É o UERJ, galera. É o UERJ, brother. É o UERJ. A UERJ é essa estrutura até hoje, só que aumentou, né? Cresceu e tal. É isso, a UERJ é assim, esses prédios aí. É o UERJ. A favela do Esqueleto, vocês sabem que é o UERJ? É porque isso aí era um hospital abandonado. Por isso você deve achar que parece um hospital, Vitor. Isso aí era um hospital abandonado, e eles pegam a estrutura do hospital abandonado e transformam na UERJ. E ali tinha uma favela chamada Favela do Esqueleto. Essa favela do Esqueleto ela é construída porque, na época, os nordestinos vieram para cá para trabalhar na obra da Copa de 50 do Maracanã. O Maracanã tinha que ser entregue para a Copa de 50, né? Que ia ser aqui. E aí eles não tinham onde ficar, eles construíram barracos em frente ao Maracanã e moraram aí. Quando começou a Copa, essa galera foi removida, né? Nada mudou. Nada mudou. É impressionante como a história se repete. A galera vai ser removida por conta da Copa. E para onde que essa galera vai? Uma parte sobe o Morro da Mangueira, outra parte vai para Triagem, ali, Jacarezinho, outra parte vai para essa para Barra da Tijuca, lá, para Cidade de Deus, tudo mais. Nem vocês imaginam. Se a gente está falando agora de período democrático. Se na democracia a galera já fazia o que fazia, você imagina, meu irmão, na ditadura militar.
Como que não era a política de remoção? Porque até então, pelo menos, tinha que ter uma justificativa lógica, né? Ah, temos que remover porque ali está em área de proteção ambiental, porque ali corre risco. E na ditadura? Vai remover porque vai. E acabou. Não vai ter manifestação, não vai ter jornal fazendo reportagem, não vai ter nada, filho. Regime autoritário. Então vai ser um momento, né? Carlos Lacerda, querido Carlos Lacerda, vai fomentar um momento de grande remoções na cidade do Rio de Janeiro. Esse milagre econômico brasileiro, para a economia que crescia, mas a pobreza aumentava. A gente sabe disso, isso é em dado estatístico. A economia crescia, mas a desigualdade social, a concentração de terra, só aumentava. Então, e os pobres pagaram essa conta, né? A expansão imobiliária, a gente sabe também que os governos no Brasil, historicamente, estão ligados a capital imobiliário. Até hoje, Odebrecht, Delta. Então, assim como o agronegócio manda no Brasil, a especulação imobiliária também. Foram removidas algumas favelas, principalmente na Lagoa, Ilha das Dragas, Praia do Pinto, Catacumba. No Fundão, Vitor, tem uma história bem interessante, né? A favela que vai ser removida lá dos pescadores. Você tá ligado, Fundão? Sabe o Bar do Mangue, Vitor? O Bar do Mangue? Já bebi no Bar do Mangue. Lá, quando você passa naquela comunidade de pescadores, ali tinha favela, né? E tinha um projeto remocionista para ali. Que era para. E isso é tão bizarro, né? Um projeto remocionista para a universidade, né? E aí. Então, era muita coisa em jogo. Vou falar de um exemplo só. Lagoa Sem Favela em março, que é esse incêndio da Praia do Pinto. Tô enchendo vocês de informação, né? Vamos matar. É o incêndio da Praia do Pinto, na Lagoa. Essa favela era em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela estava ameaçada de ser removida, a população não saiu. A população permaneceu, ficou, falou que não ia sair. Misteriosamente, na madrugada do dia 11 de maio, a favela pega fogo. Preciso falar alguma coisa? A vela pega fogo, as pessoas saem desesperadas e tal, destrói cerca de mais de 1.000 barracos, cerca de 10 mil pessoas ficam sem casa, e as pessoas vão para a Cidade Alta, Cidade de Deus, Cordovil, alguns abrigos provisórios da Fundação Leão 13, conjunto chamado Cruzada São Sebastião. E é engraçado porque os moradores têm certeza de que foi um incêndio criminoso, né? A galera tem certeza, a gente já entrevistou alguns ex-moradores, só acho engraçada a sabedoria popular, que às vezes a galera é meio exagerada, né? Porque na época tinha uma secretária de obras, a galera odiava ela, porque ela queria remover o pessoal. Aí a história oral é muito engraçada, porque ela vai passando de um para outro e aí chega a ser engraçado. Tu vai entrevistar o cara, não, eu vi a secretária de obras aqui de madrugada com um capuz preto e um isqueiro na mão jogando gasolina. Pessoal, ela tava mesmo. E tipo, a gente sabe que foi criminoso, mas a gente sabe que não foi ela que sujou a mão de gasolina e isqueiro pra mim, né? Mas o que é mais engraçado é que a galera, não, ela sim, ela tava com um capuz. Quando ela viu a gente, ela saiu correndo. Depois entrou num carro preto. Chega a ser engraçado, mas a gente sabe que foi um incêndio criminoso, né? Foi um incêndio criminoso. E aí, ó, algumas fotos. Olha onde que é a favela. Só olha bem aonde essa favela estava, né? Em frente à lagoa ali. Em frente, em frente, em frente. Então a gente entende porque a remoção era tão necessária nesse momento. Algumas outras imagens, né, da galera fugindo, tentando entregar suas coisas e tudo mais, pegando os barracos. E aí, destaque para essa reportagem, né? Incêndio liquida a favela. E beleza. Olha ali o subtítulo. A legenda, né? Instrumento de fogo. Depois de perder tudo que tinha, o favelado sente-se satisfeito
de encontrar seu velho amigo cavaquinho. É isso, né? É essa visão que é mostrada do pobre. É o pobre que a vida está sendo destruída, mas ele está feliz porque ele é boêmio, né? Ele é boêmio, ele encontrou o grande amigo cavaquinho, então mesmo tudo que está acontecendo, ele salvou o cavaquinho, ele está bem. Então essa era a visão, na verdade, dos pobres no Rio de Janeiro, né? Na ditadura, muitas remoções vão acontecer, só que eu acho que o momento de mudança, ruptura total de se pensar a favela, total, é aí. Década de 90. Quem conhece a década de 90, né, conhece alguns políticos famosos, tipo Leonel Brizola, tipo Betinho, que vão ter uns projetos políticos para a cidade muito interessantes. E um deles é a Favela Bairro. A Favela Bairro era um projeto que começa na década de 90 e vai até os anos 2000, basicamente, ação. E é um plano de urbanização de favelas. Basicamente isso. Plano de urbanização de favela. Então, tudo que já deveria ter sido feito desde o início da favela, né? Escola, educação, infraestrutura, regularizar, construir habitação digna no centro para a galera. Não precisa ser no morro. Por que não pode ter um conjunto habitacional na Lagoa? Por que onde é a Praia do Pinto não podia fazer um grande conjunto habitacional? Porque a gente tinha essa questão de segregação, né? Ali era o bairro dos ricos. Então não podia ter conjunto habitacional, que é uma luta da gente. Habitação popular para pobre no centro. Porque a qualidade de vida desse cara que trabalha 8 horas por dia, nada, muito mais, às vezes 10 horas por dia, que faz o deslocamento de 3 horas para ir, 3 horas para voltar, a gente faz a conta. São 16 horas dedicadas ao trabalho. Então, tipo assim, a nossa luta é que essa galera tenha o direito, que é um direito, de estar próximo ao trabalho. O Estado não dá esse direito. Por isso que as favelas só aumentam. E outra coisa, tem como pagar um aluguel nessa cidade? Tenta pagar um aluguel próximo ao trabalho. Ah, vou pagar um aluguel, então, no Flamengo próximo ao trabalho. Vou pagar um aluguel no Catete, na Glória, Largo do Machado. Paga, pô. O salário do cara é R$ 900, tu não vai achar um aluguel mais barato que isso. Aí o cara vai morar onde? Quando eu trampei no centro, um tempo atrás, eu fui morar do perto da Providência, no Morro do Pinto. Pô, eu fiquei numa casinha pequenininha, era 1.500 conto, pô, na favela, mas era perto do centro, tá ligado? Sim. Aí tirotei comia direto. A Providência, ô Brian, na própria Providência tem uma frase que eles falam muito, né? Já deve ter ouvido. O pobre ascende na vida e desce a favela. Porque na Providência, quanto mais próximo do asfalto, os aluguéis são caríssimos. 2.000 conto, 2.500 reais. Aí tu vai subir no morro e vai ficando mais barato. Vai ficando mais barato, vai ficando mais barato. Beleza, mas tu vai ficar lá no pico do morro, vai descer 20 minutos andando para poder chegar lá embaixo. E aí você vai pensar, como é que mora, cara, nessa cidade de especulação? É isso, né? Porque, galera, o direito privado, o direito à habitação, ele é relativo. Você tenta. Agora, não, perdão, o direito à propriedade privada é relativo. O direito à habitação é absoluto. Todo mundo tem direito à habitação. Beleza? E vocês têm noção a quantidade de imóveis abandonados que tem no centro do Rio de Janeiro? Por que isso não é moradia popular? Porque tem uma coisa na Constituição que diz: a habitação tem que ter uso, tem que ter uso social. Eu não posso deixar um prédio abandonado e ir embora 15 anos, depois voltar e achar que esse prédio está lá, tá lá. Não posso, isso é constitucional. Mas no Brasil isso não é feito. Vocês sabiam que o centro de São Paulo tem 400 mil prédios sem função social? Gente, olha quanta gente poderia estar morando nesses prédios, dando função para esse espaço. Isso não ia ser nenhum crime. Isso ia ser fazer valer a Constituição. Não tem função social, o Estado vai lá, usa o capião, entrega, se for no campo, para a reforma agrária, se for no urbano, para a reforma urbana. Essa é uma luta, por exemplo, do MTST, lá em São Paulo.
né? E a galera fala muita besteira. Ah, o MTST invade sua casa. Isso não existe, galera. Nunca invadiu casa dos outros, nunca chegou no condomínio de alguém e falou, sai. Isso quem faz é a milícia, com todo respeito. Quem tira a casa dos outros aqui é a milícia, que está conectada aos governantes no Brasil. Tá ligado? Agora, MTST não, ocupa lugares onde não tem função, porque a galera não tem casa, velho. A galera não tem casa. São Paulo é a cidade no Brasil com maior quantidade de moradores de rua. É surreal a quantidade de moradores de rua que tem em São Paulo. Você imagina para as mulheres a quantidade de assédio, estupro que essas mulheres não sofrem morando nas ruas. Porque, assim, tem muitos problemas de morar na rua, né? A gente sabe, né? Droga, violência, não é só isso. Mas eu sempre fico me botando como mulher. Eu tenho medo de andar na rua. Imagina dormir na rua. Tá ligado? Então, assim, é surreal. É surreal a gente pensar. Então, o Favela Bairro foi um programa de tentativa de urbanização, de reconhecimento da moradia como um direito do cidadão. Só que a galera começou a achar que essa questão de legalizar, fazia com que todo mundo quisesse morar na favela. Mas não era isso. É porque a pobreza no Brasil na década de 90 era muito grande, brother. A gente acabou de sair de uma ditadura, a gente tinha uma inflação a mais alta, uma das mais altas do mundo. Pessoas iam morar nas favelas porque não tinha casa. E aí calhou de ser esse momento de urbanização de favelas. Então qual foi o discurso? Tá vendo? Se urbaniza, cada vez mais as pessoas querem morar nesses espaços. Mas na verdade o discurso é, tá vendo? A pobreza é tão grande que a galera cada vez mais quer morar nesses espaços. É basicamente isso. Ok? E aí vai ser um momento bem interessante. É óbvio que essa urbanização não pode ser uma urbanização com sentido de civilizar. Tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. O que precisa? Tem que ouvir a população. Eu lembro de uma ação que aconteceu na Maré, que o cara foi lá na Maré, destruiu a quadra e fez um jardim com plantas e chafariz e uns bancos para a galera sentar. Brother. Sabe quanto tempo isso durou na Maré? 3 semanas. Porque a galera fez o chafariz de piscina, tirou as plantas, botou na igreja que tinha lá. Ficou até bonito, a galera botou nas igrejas, ficou lindo para a cerimônia de casamento da filha do traficante. A galera usou as plantas que a galera plantou lá. Os bancos, a galera usou para fazer gol. Então botou um banco de cada lado, fez a trave, fechou com o banco em cima. As madeiras, fez um golzinho, fez outro gol e deu uso. Por que isso, brother? A gente não pode ter uma visão civilizatória. A gente tem que entender qual é o uso dessa galera. É o uso para quadras? Então é isso. Então a gente tem que fazer uma territorialização nesse sentido. Beleza? Aí eu estou mostrando para vocês a renda e salários mínimos na cidade do Rio de Janeiro. Então vocês já percebem que a concentração está na Zona Sul e na Barra da Tijuca, Recreio, né? A maior população com poder aquisitivo da cidade. Vocês vão ver por que as remoções vão acontecer nessas regiões, né? A favela, então, ela já aparece como enclave, né? Ela já aparece com uma visão extremamente homogeneizadora. Pra galera é tudo favela, tudo igual. E não é, cada um tem sua história, sua cultura, né? É territorializado de uma forma. Então, é difícil, porque toda vez que você vai classificar a favela, você acaba classificando a favela através de suas ausências, né? Se eu perguntar para vocês, o que é a favela hoje? Como é que vocês me classificariam? Ah, Lívia, não tem esgoto, não tem água, não tem isso, tem tráfico. Na verdade, é muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. É um espaço de reconstrução, de história. E já mostrei isso para vocês. E olha que interessante. Eu mostrei para vocês o mapa de poder aquisitivo. E esse aí é o mapa sobre as UPPs, né? Interessante, né? Porque as UPPs vão acontecer fundamentalmente, elas vão começar na Zona Sul, nas áreas de maior poder aquisitivo da cidade. Com um projeto bem parecido, né? O discurso com a favela bairro, urbanizar,
levar a polícia para a favela para poder pacificar, mas também levar a saúde, levar a educação. O discurso é lindo, o discurso é lindo. O discurso é lindo se não tivesse alguns poréns. Você mandou o tráfico todo para a Zona Oeste, para Niterói, para São Gonçalo, para Angra, para Mangaratiba. Você não acaba com o tráfico. Você desterritorializa e faz ele se territorializar em outro lugar, que aí já não é problema teu. Deixa o tráfico ir para a Zona Oeste, deixa o tráfico ir para Itaguaí, deixa o tráfico ir para Mangaratiba, para Angra, que aí isso é problema dos gestores de lá. Esse foi um ponto. Segundo, papel das milícias, fundamental nesse sentido, e a associação direta entre o poder público e o próprio tráfico, né? A gente tem algumas reportagens muito pesadas nesse sentido, que aquela ação em 2010, aquela da Alemão, aquele vexame nacional, meu Deus do céu, os bandidos fugindo pela floresta, dando dedo do meio para o helicóptero da polícia, né? Pô, aquilo ali foi brabo, foi brabo. Todo mundo que tem minha idade lembra o que estava fazendo esse dia. Todo mundo lembra, 2 dias. 11 de setembro, o dia da invasão do Alemão. Que eu até brinquei com vocês, né? Que a UF cancelou as aulas, porque ia ser perigoso, mas aquilo ali, galera, foi exatamente aquela ideia de que, se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, você amedronta a população, você cria uma geografia do medo, e depois você dá uma solução como essa para ela. Olha, o Estado tá aqui, tá? Invadindo a favela por você, para trazer a sua paz. E, cara, com todo respeito, se alguém ainda hoje acredita que invadir favela é solução de problema de violência, vocês não entenderam nada da aula, então a gente tem que voltar para o início. Porque se fosse realmente para combater o tráfico, você tem que entender como que essas armas e que essa droga chega no Brasil e chega na favela. Porque a favela não produz arma, não produz droga, meu irmão. Se fosse para combater o tráfico mesmo, essa é a ação. Mas aí tem poder envolvido, poder muito maior, né? Muito maior. Poder do Estado, porque a gente sabe. Tem muito. Tem polícia, tem exército, tem grandes políticos, tem todo mundo metido no meio disso, tem grandes empresas, todo mundo tá metido nesse meio aí, cara. Então, assim, é muito mais fácil olhar para o inimigo. Quem é o inimigo? É o traficante? Entra atirando. Mas ninguém entra na PUC atirando, e a PUC vende droga. Ou vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que essa galera vai o quê? Dentro da favela comprar droga? Vai nada. Vende aquela cena do Tropa de Elite, vende da Xerox, relaxa. Ninguém entra no condomínio da Barra atirando. Ninguém entra no Novo Leblon atirando. Galera vende cocaína, MD, êxtase. Galera vende tudo. Mas aí, olha só que bizarro. Cocaína e tráfico e crack são a mesma droga, vocês sabem, né? Só que o crack é em pedra e cocaína é refinado. Então, basicamente, o pobre consome o crack e o rico consome muito mais cocaína. Quem que é o problema da cidade? Quem que é? É o crack, né? O crack tá no pobre. E aí tu vê ele na rua, sujeitando aquilo, não. O que a gente faz para resolver? Eu sempre falo, bota pedra pontiaguda. Olha o projeto de cidade que a gente tem, brother. Para resolver a questão do crack, a gente bota pedra pontiaguda para a galera não dormir. Olha o projeto de cidade que a gente tem nas mãos. E não deu em nada, né? Porque ainda continuam, tipo, o maluco Botei um colocava uns colchãozinho. papelzinhos lá, um colchãozinho, a fuça usando a pedrinha de boa lá O ainda. maluco botou o colchãozinho e falou, tá, é isso. Tá ligado? Foi até bom que ficou menos quente, porque agora não tem menos contato com o solo quente, fica assim, mas não, tá tranquilo. Mas é isso, então a gente tem que reavaliar os nossos projetos, né? A UPP foi uma tentativa que não resolveu, nenhuma dúvida, né? A gente não tem praticamente UPP na Zona Oeste, Cidade de Deus, um caso aqui, e o Batã, outro caso, mas não tem. E olha que interessante, olha esse mapa agora. Cara, o bom da geografia é que a gente espacializa tudo, né? Tudo a gente bota em mapa.
Esses em verdinho, em rosinha, são as remoções que aconteceram de favelas. E amarelinho é para onde a galera foi mandada. Casa tudo, galera. É a área de maior poder aquisitivo, é a área que teve o PP e a área que teve remoção. A UPP foi um projeto para valorização imobiliária. Agora, aqui na Lapa tá seguro, tem uma UPP aqui em cima. Agora, aqui em Copacabana tá seguro. Agora, aqui tá seguro, tem o UPP, o morro ele tá pacificado. E aí isso aumenta a especulação imobiliária. E eu vou remover algumas favelas, vou mandar para onde? Manda para a Zona Oeste. Esses Minha Casa Minha Vida aqui são tudo em Cosmos. Cosmo, Paciência, Guaratiba, Campo Grande, Bangu. A maior parte de Campo Grande, né? E tudo tomado pela milícia, né? Tudo tomado pela milícia, né? Será que é tudo coincidência? Não vai dar tempo de eu falar. Esse caso aí do Metrô Mangueira é o meu caso de pesquisa específico, né? Eu pesquiso o Metrô Mangueira, que é uma favela que foi removida. Na aula que vem eu vou fechar a última aula de Rio de Janeiro com ela. Vamos falar das remoções. Eita, ficou ruim aqui. Vamos falar das remoções. São todas fotos minhas, trechos de entrevistas que eu tirei e tal. A gente fala das remoções. E a gente vai entender um pouco a lógica desse processo remocionista na cidade, que é um processo de valorização, galera. Não vejam com outra forma. E aquilo, né, que eu vou falar para vocês por último, assim. Eu sei que a favela representa muitos problemas pra gente. Isso que não é a origem dos problemas. E se a favela tem problemas, assim como a cidade tem problemas, é por culpa de uma ausência estatal. O Estado não é ausente nesse espaço, porque o Estado, na hora de entrar com o caveirão, ele entra. Mas ele é um Estado que sabe, que é interveniente, podemos dizer assim, ele vai intervir de acordo com os interesses dele. Então a gente não pode reproduzir discursos do tipo, como se o problema do Rio de Janeiro hoje fosse a favelização. Porque essa é uma visão que a galera tem, né? Galera, nem 2% da favela é tráfico. Nem 2% da favela é tráfico. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Te garanto. O resto é moradia humilde de galera que tem que estar próximo do trabalho e viver, e que está sendo sujeitada à violência muito mais do que a gente, né? Nesse sentido, muito mais do que a gente todos os dias. Então, e é um espaço de pessoas que se reafirmam na cidade, que ocupam espaços, que resistem, que estão na maré, mas continuam na FRJ, que estão na maré, mas que vão para o centro do Rio de Janeiro, que ocupam, sabe? Então a favela acabou sendo uma saída, né? Uma saída e deveria ser tratado com dignidade. E pensar no tráfico deveria ser pensado de outra forma. Eu acho que a gente tem que pensar primeiro, por que essa galera entra no tráfico, né? O que faz um menor de 9 anos entrar no tráfico? Ele nasceu mal e é um moleque que nasceu ruim. Né? Então a gente tem que falar para ele que bandido bom, bandido morto. Você é mal, você tem 9 anos e você entra pro tráfico, você é mal. Ou será que é uma realidade de, né, descaso completo familiar, social e estatal e aí não é só uma questão de ascensão econômica, pessoal, às vezes é uma questão de ascensão de poder também, tá ligado? Então, a gente vai falar um pouco disso na aula que vem, que eu vou falar dos casos específicos que eu trabalho, né, que é a Providência e o Metrozinho, e a gente vai poder falar mais essas paradas aí. Eu conto até uma história para vocês de